apresento. Bom, boa noite a todos e todas. Aqui é o professor Leonardo, da Universidade Federal Fluminense, de Volta Redonda. Está aqui online numa atividade do grupo de pesquisa Processo Penal e Mentalidade Inquisitória. Então, efetivamente, Berclais, eu já vou te apresentar, a gente conseguiu dar corpo para um projeto que eu não estou conseguindo gerar, fazer a força motriz de realmente fazer os encontros e tal, muito embora a gente tinha outras atividades que se vinculavam a isso, que é o Congresso de Ciências Criminais, que inclusive você está convocado para estar presente aqui no próximo ano. Só tem um problema, né? Você está convocado para estar na UF, quer dizer que você deve pagar a sua passagem, porque a gente não tem dinheiro para trazer você. Então, a gente é tipo o pior convite que você pode receber da vida, tirando o fato de estar em contato com os nossos alunos, que são os melhores de todas as universidades que você pode ver. Então, eu sou uma pessoa muito suspeita ao falar dos nossos alunos, mas é uma realidade, então eu não tenho como não gostar. Então, enfim, Márcio Berclais, ele tem essa função, ele é promotor. Isso é um problema dele. O que é a parte da solução que ele traz na vida, que ele tem que ir capturando essa coisa aí de ter que trabalhar no mundo. Que eu, Berclais, eu tenho uma felicidade de ter virado só professor. Só a única coisa ruim é que a gente não tem um salário digno de professor que se dedica com isso. Porque se eu tivesse virado, por exemplo, delegado, promotor e tal, seria um pouco melhor e ainda não teria dedicação exclusiva. Eu tenho. Mas a parte boa é que eu virei só professor, então não tem essas preocupações, dessas respostas rápidas, dessas ansiedades que essa coisa aí gera. Mas o Márcio Berclais, ele é um dileto amigo que eu tive a felicidade de conhecer quando eu fiz doutorado em Curitiba. E é uma pessoa extremamente democrática, extremamente cautelosa nas palavras e muito estudiosa. Então, é uma das pessoas que eu considero que mais conhecem Henrique Dussel, que faleceu há pouco tempo. Ele conheceu o Dussel, então ele é a pessoa que, para mim, é importante, é referência para falar de Dussel. Óbvio, a gente tem outros como o professor Celso Ludwig, que foi quem me apresentou, junto ali com o Jacinto e tal, mas o Berclais tem aí tipo, umas 1.200 páginas escritas baseadas em Dussel, então, que é a tese dele de doutorado. Então, é realmente um conhecedor dessa questão. E por que Dussel? Né? Só para fazer essa apresentação, é porque pensar as coisas no processo penal têm que ser pensadas a partir de um campo filosófico, que pensa o poder, de um campo filosófico que pensa o poder a partir de um país de modernidade tardia, a partir de um país como o país que é o Brasil, incluído na América Latina, na América do Sul, que é a realidade que Dussel levou quando foi discutir, inclusive na Europa, com o orientador dele lá, ele falou assim: mas as coisas aí que vocês estão falando não aplica lá na minha terra. Dussel argentino, ficou radicado aí no México, teve muito problema depois para conseguir os livros, etc. E era um professor assim incrível, tem vários vídeos. E aí a minha ideia era o quê? Era que a gente conseguisse fazer esses encontros, talvez até janeiro, fevereiro, vai depender aí do combustível que o Berclais tiver, mas para a gente justamente ter um ponto de partida para dizer assim, ó, você quer estudar processo penal? Você tem que estudar filosofia, e a filosofia parte daqui. Então, óbvio que a gente pode continuar, Berclais. Se você tiver com gás, aí a gente vai ter um problema sério que você vai poder sempre... A gente gastou esse livro, vamos gastar outro, e tudo vai ser estrutura, porque eu acho que ter um curso de filosofia aplicado que se aplica ao processo penal pode ser muito importante para mim, então fica aí a recomendação. Não vou falar mais, quero ouvir o Berclais, ele é doutor em Direito pela UFPR, acho que o mestrado fez lá também, não li o currículo dele, porque o problema é que ele está aqui porque ele é amigo meu mesmo, e eu sou parcial e chamo os amigos, não quero nem saber, e as amigas também, tá? Não é só os amigos não, porque amigo é amigues, então, mas basicamente eu gosto mesmo do Berclais, ele passou pelo meu crivo, porque quando eu gosto da pessoa, ele já tem um problema, ele tem um problema de aceitar esses convites ruins, que é viajar para o Rio de Janeiro, aí a parte do Rio de Janeiro você traz as suas crias, e aí depois eu te levo lá, te sequestro e te levo em Volta Redonda. Então, pessoal, sem mais demora nenhuma, Márcio Berclais, a palavra é sua, estou aqui ansioso para te ouvir e para aprender contigo. Então, passa a palavra aí para o nosso convidado, que vai ser o nosso professor nesses encontros. Beleza? Beleza. Boa noite, professor Leonardo Costa de Paula, boa noite a todas e todos, é um prazer estar aqui com vocês, da grande
prestigiada Universidade Federal Fluminense, Volta Redonda, nesse grupo de pesquisa, para falar de um tema crucial para mim, porque eu acho que eu vou começar por aqui, né? Eu não fiz a minha graduação foi na PUC do Rio Grande do Sul, então foi apresentada ao Dussel no mestrado, entre 2011 e 2013. A gente está em 2024. Faço a minha dissertação de mestrado usando a política da libertação. Acabei fazendo a tese de doutorado olhando para os zapatistas lá do México e arriscando categorias para uma justiça de libertação. Então, estou falando a partir da minha experiência para vocês perceberem que, embora, enfim, acabou sendo central no meu mestrado, no meu doutorado, foi o professor Celso Ludwig, sim, um grande mestre, professor Jacinto, que há muito tempo também já sempre teve como uma referência filosófica. Uma referência filosófica, que é importante dizer, a filosofia da libertação, que é a filosofia que a América Latina tem para chamar de sua filosofia. Porque a gente na periferia, no sul do mundo, por não estarmos no centro, até o nosso filosofar tem que ser justificado. Por que né, a gente não vai ficar repetindo filosofia europeia? É verdade que o Dussel, enfim, ele vai criticar autores europeus a partir de quem estudou na Europa, mas, particularmente, eu quero, fazendo essa referência inicial, dizer que o meu tempo também não é tão longo assim. Infelizmente, o Dussel partiu, né? Ele nasce em 1934 e ele faleceu dia 5 de novembro do ano passado, com 88 anos. Deixou um legado de mais de 50 livros, né? Tem um artigo na revista Cultura Jurídicas da UF, né? Coordenado pelo professor Enzo Bello, que eu compartilhei o link com vocês, que é um artigo bem simples que escrevi, mas que é uma edição especial do Dussel, é o volume 10, número 27, de setembro a dezembro de 23, e uma das expressões que eu usei é isso, que o Dussel tem a grandeza e a beleza da América Latina. É um filósofo simplesmente extraordinário, de uma produção absurda, né? Absurdamente absurdamente produtivo, e essa escolha inicial, que seria o ponto de partida, a gente vai ver que, embora publicado em 77, pelo menos a edição que eu tenho aqui é uma edição de 77, tá, que é a Filosofia da Libertação, que a gente tem no site do Dussel a sua obra, é um livro escrito em 75. E é incrível a atualidade, né? Para quem está vivenciando o nosso contexto atual, que duas guerras, a abertura, né, na edição que eu tenho aqui, ele citando uma frase da filha de 9 anos, que é: não há paz, quebram até as flores. Né? Suzana, minha filha de 9 anos. E vejam já de largada a mensagem, né? Enfim, a mensagem, porque vai ter algo muito claro de uma filosofia construída desde a periferia, não a filosofia de centro. Isso é uma questão fundamental. Mas no próprio recado inicial, dirigido aos povos do terceiro mundo que vencem o fratricídio, a mulher camponesa e proletária que suporta o xoricídio, a juventude do mundo inteiro que se rebela contra o filicídio, aos anciãos sepultados vivos nos asilos pela sociedade de consumo. Então, só essa abertura aqui é muito potente, da mesma maneira que as palavras preliminares. Né? Então, basicamente, vamos ver hoje, pelo tempo que a gente convencionou, eu acho que o que nós separamos aqui, que seria a parte introdutória da história, e depois, digamos assim, as categorias proximidade, totalidade, mediação, exterioridade, alienação e libertação, provavelmente a gente não vai conseguir vencer isso no primeiro encontro, talvez até porque a maioria pode ter lido tudo, alguns podem não ter lido, mas a gente avança no que puder. E sobre aspectos biográficos do próprio Dussel, eles acho que vão aparecendo, talvez o primeiro deles que vale a pena destacar é que esse livro é escrito na dor do exílio, como ele mesmo vai dizer, né, e o contexto é o Dussel exilado, né, ele mesmo dizia, eu vi algumas palestras que ele dizia isso, acho que eu sou o único filósofo que explodiram o escritório, teve um atentado à bomba, então ele sai da Argentina após uma explosão no seu escritório, num contexto da ditadura, e isso vai marcar, quer dizer, ele escreve essa obra, e vocês vão encontrar palestras do Dussel, tem uma palestra em 2015 que está no YouTube, que ele vai dizer assim, olha,
Esse livro eu escrevi em 75, é impressionante, ele falando isso em 2015, está tudo ali. E é impressionante como aqui a gente vai ter pistas de tudo, toda a filosofia que ele vai construir depois, da ética, da libertação, dos estudos de Marx, que ele vai fazer nos anos 80, da política da libertação, que vai vir mais adiante, nos anos 2000, até de uma estética que não foi escrita, mas que tinha cursos também. O Dussel estava iniciando, né? Então a gente vai ver, tem momentos ali que está, como ele, isso é ele que está dizendo, né? Já está tudo ali, então talvez seja o começo mesmo de tudo. Acho que teriam livros mais fáceis, porque vocês devem ter percebido que ele vai dialogar vai ter conceitos, vai estar falando sobre ente, ser e ente, daí ele vai estar dialogando com Heidegger, porque o Dussel, num primeiro momento, digamos, ele tem um momento heideggeriano, depois a sua filosofia vai ser construída em cima de crítica, uma crítica muito fundada em cima de, né? Se a gente pegar aqui nessas páginas que nós selecionamos aqui, da 3 a 70, a quantidade de autores clássicos que vão aparecer, citados, criticados ou contextualizados, é gigantesca. Mas a humildade também é uma marca desse filósofo, né? Quando ele diz, esse é um discurso filosófico, um marco teórico filosófico provisório, né? Mas é interessante que não tem nenhuma referência bibliográfica, então por quê? Porque ele estava justamente exilado no México, começando uma carreira no México, foi uma carreira, né, ao ponto de se dizer, um filósofo argentino-mexicano, porque o Dussel morre no México, constrói a vida no México praticamente, e eu diria que hoje até é muito muito menos estudado na Argentina do que no próprio México. É algo curioso, né? Como Luiz Alberto Vará, certamente muito mais pesquisado, valorizado no Brasil do que na própria Argentina, um grande teórico, né, do direito, uma referência também para tantos juristas críticos, tantos programas de pós-graduação, que também é alguém que precisa ser mencionado, tem que ser sempre lembrado, valorizado. Tive o prazer de conhecer, graças a uma ponte feita pelo professor Alexandre Moraes da Rosa, ainda em Buenos Aires, já bastante doente, mas da mesma sorte que tivemos lá de visitar o Dussel, num dos encontros, e aí o mérito, de certo modo, também é do professor Leonardo Costa de Paula, porque pela ideia de se montar um grupo, nesse grupo de observatório, da mentalidade inquisitória, a gente tem a oportunidade de ir para o Chile, para o Uruguai, para o México. Numa das idas para o México, até foi um evento, esse evento que a gente conheceu o Dussel, foi um evento do Leonardo, do Jackson, né, que enfim, o Zílio, que enfim tinha, que era um evento mais de processo penal mesmo, mas nesse contexto que surgiu a oportunidade de visitá-lo, e ainda estava bem de saúde, e a gente pôde vivenciar aquele escritório dele, foi um momento bastante feliz. Pena que nos deixou precocemente, mas considerando o que ele produziu, praticamente escreveu até o último dia de vida, foi reitor de universidade, então a gente vai poder falar mais um pouco sobre essa biografia, acho que isso explica bastante, né? E vocês vão perceber também, a gente tem um traço, uma relação que dá para fazer, e a gente no ambiente de pesquisa também é importante dizer da importância que o Dussel dava, o próprio Paulo Freire, uma preocupação com uma pedagogia popular, que um cidadão pudesse ler. Então, os exemplos que ele vai trazer aqui um tanto quanto didático, por exemplo, quando ele vai falar da mediação, vai dizer, olha, a água não deixa de ser uma mediação, e a questão do fogo, e a mesa de madeira, eu posso pensar que se eu passo frio, eu estou olhando a madeira como lenha, mas tem a utilidade da mesa, tudo tem uma função. Então, eu acredito que essas... É claro que a metodologia do Dussel, que ele vai buscar muito em Marx, isso é importante dizer, vai ser sempre, a todo momento, do abstrato ao concreto, do simples ao mais complexo. E ela vai vir num crescente, né? Então, se a gente olhar de maneira geral, além de uma... Por que abre, né? Além dessas palavras preliminares que explicam um pouco, tem um detalhe interessante ali, um comentário, que vai dizer assim, ó, filosofia da libertação, filosofia pós-moderna. Isso é curioso, porque isso sim é datado, porque o Dussel vai propor a transmodernidade, que é uma periodização filosófica que não é nem o marco da modernidade, ele vai dizer, a modernidade é um marco europeu, e a pós-modernidade também é o seu contraposto europeu. E a gente tem que partir para um período de diálogo filosófico, diálogo que aparece aqui nessas ideias, mas depois o Dussel só vai falar em transmodernidade. Então é interessante essa menção aqui à pós-modernidade,
popular, porque a categoria povo ela é central para o Dussel, e não é qualquer um que é povo. O povo é o bloco dos oprimidos, dos condenados, das vítimas do sistema, enfim, isso vai ficar muito claro em diversas passagens. Né? Ele vai citar, por exemplo, Franz Fanon, Os Condenados da Terra, mas essa ideia né, de uma filosofia que tem lado e que está preocupada com justamente né, a quantidade de vítimas de um sistema perverso, que é o sistema capitalista, né? Porque, enfim, é um sistema de morte, e aí tem muito do Franz Rincklamer também, influencia muito a obra de Dussel, vai aparecer muito ao longo da sua trajetória, e o Dussel vai ter 16 teses de economia política que, enfim, é extraordinário. Acho que esse é um livro muito pouco ainda discutido, muito pouco estudado, mas ele também tem um traço da sua metodologia que é, então, não só ir do abstrato ao concreto, do simples ao complexo, e analisar sempre o formal, o material e o factível. Então, o que é possível, isso está muito presente para o Dussel. Ele também vai ter, metodologicamente, a preocupação de ter na categoria, claro, filosoficamente categoria sempre é importante, mas certas categorias que vão ser muito claras no seu pensamento. Então, por exemplo, a exterioridade e por que a exterioridade, o que é a exterioridade comparado com a totalidade. Ou por que não é uma questão dialética, porque tem toda uma crítica, não basta a dialética, é a analética, a superação da dialética. E, né, então, eu acredito que a gente, nas 70 páginas, dá para entender muita coisa do pensamento do Dussel, e essa é uma grande porta de entrada para obras que são até mais simples de se estudar, por exemplo, as 20 teses de política. Isso eu lembro que o professor Volkmer, quando ele não conhecia o Dussel, ele me disse, olha, eu lembro do Dussel me apresentando essa obra dizendo assim, que ele queria escrever algo, né, que pudesse ser lido por um trabalhador da construção civil, por uma empregada doméstica, e ela pudesse entender o que é a política vigente, que não fosse um discurso para letrados em filosofia. Então, acho que essa preocupação também é algo muito importante da gente destacar, e também, de certo modo, faz parte, a gente pode dizer que faz parte de uma metodologia, de uma filosofia preocupada com o sul do mundo, porque mesmo que tenha surgido na América Latina, surge na América Latina a filosofia da libertação, mas a todo tempo, quando ele vai dizer lá, né, a África, o Oriente Médio, enfim, de alguma maneira, tem né, muitas obras que vão mostrar por que para Dussel a modernidade começa com 1492, a conquista do outro, que é a invasão da América por Portugal e Espanha. Ali é o marco da modernidade. Ali os excedentes, ali as condições vão ser criadas para que a Europa se tornasse o centro. A Europa que foi periferia. Né? Isso vai aparecer em muitos momentos, vocês vão ver aqui, porque ele está citando personagens que a gente vai ter que pesquisar para ver quem que é esse. Esse era uma liderança nacionalista marroquina. Esse é um padre de El Salvador que foi assassinado numa missa, comprometido. Então, o Dussel acaba sendo o principal expoente da filosofia da libertação, ele é fundador, e é o principal expoente. Muitos outros não vão ter essa convicção, vão ser fundadores, mas não vão estar tão envolvidos. Então, isso são algumas coisas que eu acho que destacaria dessas palavras preliminares, né? Também faz parte dessa metodologia perceber a importância que ele dá para os gráficos. A gente poderia, enfim, cada um desses desenhos aqui, desses esquemas, vão estar presentes em todas as obras do Dussel. Alguns vão nos ajudar a compreender o escrito, outros a gente vai olhar e vai ter dificuldade, né? Não são simples, né? Mas algumas coisas, isso de levar a sério o espaço geopolítico, a história, né? Essa consciência histórica do Dussel é muito importante. Então, por exemplo, se a gente fosse estudar a política da libertação, ele vai colocar os marcos que importam para a história da América Latina, como, por exemplo, a Revolução Cubana em 59, a Revolução da Nicarágua em 79, e são marcos históricos muitas vezes desconhecidos em geral, né? Enfim, de nós. Porque esse eurocentrismo está impregnado culturalmente, ele está impregnado na universidade, na crítica da razão acadêmica, que tem um livro interessante do professor Nildo Rix, um grande professor da UFSC, enfim, que leu, é um leitor de Dussel também.
Então, isso de levar a sério o espaço geopolítico, aquele momento, né, eu acabei utilizando na minha tese, porque eu estava falando sobre os zapatistas, que é de uma região muito pobre do México, que Chiapas é um ponto central, onde surge o movimento. E ele diz assim, né, não é a mesma coisa nascer no Polo Norte, em Chiapas ou em Nova York. Muitas críticas ao lugar dos Estados Unidos também, a essa ordem internacional, que são extremamente atuais hoje, né? Uma crítica do imperialismo. Então, quando ele vai dizer assim, ó, que a filosofia nasce nos espaços periféricos, nos tempos criativos, vai ficar muito claro que essa gênese histórico, ideológica da filosofia dominante, da filosofia de dominação, não é a proposta dele aqui, enfim, e aí a gente vai ter o primeiro gráfico, por exemplo, já tratando isso, a questão toda, né, o decolonial hoje é algo que, pensamento crítico, pensamento descolonial ou decolonial é bastante presente, mas uma grande porta disso, vamos dizer, quando ninguém falava disso já, a filosofia da libertação se né, de fato, a filosofia genuína da América Latina, que nós podemos chamar de nossa, ela já vai ter muitas notas nesse contexto. E em contraposição a uma filosofia de dominação, que seria essa filosofia de centro, uma filosofia europeia. Né? Para o Dussel também, a gente poderia daí aqui, a minha ideia é a gente começar a falar um pouco, né? Vamos imaginar, tem essa perspectiva histórica, então destacar alguns pontos aqui, escolher aleatoriamente, né? Se a gente for ver, é interessante, porque essa parte da história, pelo menos na edição que eu tenho aqui, ela tem 1.1, mas não tem 1.2. Ela vai com 1.1 até o final, daí você chega, depois é o 2, né? Não tem... Talvez aqui, eu não sei se especificamente teria que comparar com outras edições, mas a gente vai ter a importância da história. Na Política da Libertação, por exemplo, o Dussel vai escrever 3 tomos. Um tomo é a história, ele vai trazer aspectos históricos, que é o tomo 1. No tomo 2, vai ser a Política da Libertação, vamos dizer, na sua parte ainda não crítica, mas a partir daquela base histórica, vai apresentar categorias, né? O Dussel também vai ter algo metodológico que é muito forte, que é o que é o vigente, o que é o novo ou transformado. Então, isso vai estar presente em toda a obra dele. Já nesse livro aqui de 75 aparece muito claro. Se a gente for ver lá, né, quando se chega no conceito de libertação, e ele vai dizer que da situação atual é preciso uma ilegalidade subversiva, não tem como ter uma ideia de libertação, né? E aqui é importante um conceito também, a gente falar de cara aqui, né? Porque um filho, quando se torna um adulto, vamos dizer, uma criança ou um adolescente se torna um adulto, ele é um sujeito de direito, ok? Ele se emancipa, algo que ele já era um sujeito com restrições, mas um escravo, ele efetivamente se liberta. Então, diferenciar o conceito de emancipação de libertação. Né? Libertação é muito mais do que emancipação. Então, isso é algo que vai aparecer também em diversos momentos na obra do Dussel. Né? Esta opressão da periferia colonial, neocolonial. Então, nessa parte histórica aqui, a gente vai ter a ideia de imperialismo, ele vai citar, enfim, né, quais são os momentos que a gente vai ter. Geopolítica e filosofia, sentido da questão, espacialidade, geopolítica e história da filosofia, o centro, a ontologia clássica e o sistema, a filosofia grega, tá? O pensar mediterrâneo diante da antiguidade e da modernidade, filosofia da libertação e da periferia, crítica à conquista. Aqui vai ter um livro que é 1492, A Conquista do Outro, que é um livro central. Né? Essa preocupação com a realidade, e a todo tempo fazendo esse contraponto de libertação com dominação. Tá? Por exemplo, essa ideia da diferença de emancipação para a libertação vai aparecer aqui na minha edição, aqui, por exemplo, na página 17 para 18, né? Ele diz assim, os heróis, claro, vai fazer uma diferença da própria emancipação política, mas que não implicou em libertação alguma, né? Os heróis emancipadores eram ingênuos quanto ao alcance de sua ação. A libertação da qual fala a filosofia da libertação ainda era um horizonte futuro insuspeitado. Neles, contudo, nossa atual filosofia pode beber um desejo profundo de liberdade. Enfim, muitas vezes vocês vão ver que ele vai dizer isso, olha, essa filosofia europeia de centro nada mais é do que uma triste ideologia com o nome de filosofia, e pior, com o nome de uma filosofia dominante, hegemônica. Né?
sempre citando. Se a gente fosse listar aqui, seria um bom trabalho de pesquisa para fazer. Quantos autores são citados aqui só nessas 70 páginas pelo Dussel, desde, né, de Parmênides, Marcuse, Marx, né, aí, enfim, a quantidade aqui é enorme. Tá? Mas aí, dito isso, então, frisado essa importância dessa consciência histórica, desse fator geopolítico, vamos falar um pouco dessas... vamos ver até onde a gente pode chegar hoje. Então, assim, imaginando ao centro filosofia da libertação, essa filosofia latino-americana, e a gente pensando 6 momentos aqui. Um, que seria a divisão aqui dele, proximidade. 2, totalidade. 3, mediação. 4, exterioridade. 5, alienação. E 6, libertação. E a gente vai ver que é um crescente aqui. Em certo momento, né, falando agora em termos gerais, depois a gente pode entrar, enfim, eu estou observando o tempo que deu 20 minutos, que eu quero que tenha um ponto para vocês colocarem as impressões, enfim, perguntas. Eu acredito que nós vamos seguir com... Né, a gente não vai conseguir vencer esses 6 momentos aqui. Mas quando ele vai falar da alienação, antes de chegar na libertação, que é o último, ele vai dizer, olha, até então você pode estar lendo aqui achando que eu estou falando a mesma coisa que outros já falaram e tal, mas agora aqui vai ter um momento de ruptura, né? Que é meio que uma virada, assim. Agora a gente tem que começar a fazer as denúncias, né? Interessante. Eu gosto muito daquela ideia do Paulo Freire que tinha denúncias e anúncios, né? O Dussel vai fazer isso a todo tempo, porque quando ele apresenta o sistema vigente, pode ser o sistema econômico vigente capitalista, e ele vai ter teses disso, ou então a ética vigente, né? Ele vai procurar demonstrar em teses o que é o vigente, depois é o transformado, é o novo. Muitas vezes ele vai dizer aqui, o novo que está por vir. Isso não é novidade, evidentemente, na filosofia. Muitos filósofos, né, discutiram o novo. Foucault falava sobre o novo, né? Em certo momento, lá na sua obra, fala um novo direito, e todo mundo, o que é isso? Né? Enfim, o quanto que é importante, que a gente não pode... Né? Eu acho que o Dussel também tem essa vantagem, não joga fora. Né? Ele bebe desses autores, traz categorias, mas as critica, supera, avança, né? Transcende, evidentemente, dialogando com esses autores a todo tempo. Então, se a gente fosse falar do primeiro ponto, né, essa ideia da proximidade, está muito presente essa ideia da espacialidade, centro-periferia, isso acaba sendo central. Né? Essa contraposição que vai ser um dos gráficos que ele vai trazer do mesmo e do outro. Né? O outro, essa ideia da exterioridade, é justamente a totalidade é algo fechado que olha o mesmo. E a exterioridade traz o outro. Que outro? Quem é esse outro? É esse outro oprimido pelo sistema, esse outro a quem o sistema não serve. É esse que não tem como aplicar uma teoria de justiça de dar a cada um o que é seu, porque não tem nada para que seja seu. Esse outro espoliado, enfim, e aqui não tem como, né, este outro, o pobre. E ao ponto dele dizer, quando ele fala na exterioridade metafísica do oprimido, do pobre, quer dizer, é outra metafísica. Né? Então, é uma perspectiva completamente diferente. Essa ideia de proximidade, vocês vão ver que vai aparecer um autor muito importante para o Dussel, desde sempre, vai ser Levinas, essa ideia do face a face, do rosto a rosto. Isso vai estar presente em toda a sua obra. Né? E aqui, nessa primeira categoria, ele vai ter sentido da questão, aí aproximar-se, proximidade originária, proximidade histórica, né? Sempre trazendo exemplos aqui. Então, veja, algumas coisas muito didáticas. A proximidade primeira é anterior à imediatez, o mamar. Daí ele vai fazer toda uma questão. As mãos da criança tocam a mãe, não brincam nem trabalham, a mesma boca. Né? É impressionante o quanto que, em certos momentos, né? O Dussel é engraçado. Eu diria que, para alguns de vocês, é interessante ouvir daí as impressões de vocês. Para alguns, você lê e aquilo vai fácil, e tem gente que, né, na complexidade do Dussel, se dá muito bem. E tem outros que vai ser como é o Franco Cordeiro, Leonardo de Paula, para mim, que eu falei assim, ó, eu não consigo, eu vejo fragmento, vejo as pessoas citando, mas eu nunca
né? Eu tenho muita dificuldade, vamos dizer assim, de uma leitura muito difícil para mim. Né? E tem gente que eu sei que pega o Dussel e tem uma sensação parecida, talvez com essa que eu tenho com o Cordeiro, no processo penal, por outro lado, né, como ele vai sempre trazer muitos exemplos, às vezes você engrena, digamos, naquela ideia, então não estranhe, tem momentos aqui, tenho certeza de chamar o professor Celso, pegar um parágrafo aqui, e esse ponto aqui, o que será que é? Daria para discutir muito. Alguém, então, vão ter momentos mais fáceis, outros nem tanto, né? Mas essa ideia que vai estar presente também, acho que é importante colocar isso, de negar a negação, né? Porque a filosofia do centro, vai dizer, a filosofia do ser, né? E o professor Celso foi muito feliz, eu acho que numa ideia de paradigmas filosóficos, que isso a gente pode dizer de cara também. A filosofia da libertação é preocupada com o paradigma da vida concreta. Tudo aquilo que incrementa, aumenta a vida, isto é a filosofia da libertação. Ela não é a filosofia do ser, nem da consciência e nem da linguagem, que são paradigmas filosóficos de outros autores. Né? Então, o professor Celso, quando vai, né, na sua obra trabalhar a ideia dos paradigmas filosóficos, qual é o paradigma filosófico da filosofia da libertação? A vida concreta. A vida concreta, a realidade que vai aparecer em diversos momentos aqui, já nessa obra de 75 que a gente está examinando. Né? Dessa primeira parte, tá? A gente poderia destacar vários tipos de proximidade. Né? Então, por exemplo, proximidade originária, proximidade histórica, proximidade sincronia acrônica. Tá? Claro, algumas questões são mais difíceis, do arqueológico ao escatológico. Ó, um trecho que eu destaquei aqui, por exemplo, proximidade é a palavra que exprime a essência do homem, sua plenitude primeira, arqueológica. E última, escatológica, experiência cuja memória mobiliza o homem. Né? Depois ele dizer que isso aqui também é datado, porque o homem aqui no sentido de ser humano, porque hoje em dia certamente não escreveria. Veja que ele já tem uma preocupação lá com uma questão de gênero, com as mulheres, com idosos, com a juventude, mas em suas profundas entranhas e projetos mais amplos e magnânimos. Esta palavra projeto também é muito interessante ver como ela aparece em diversos momentos aqui desse período aqui, desse texto que a gente separou. Porque a libertação é um projeto filosófico. E o Dussel vai ser coerente com isso, porque a partir né, de algo que surge lá, por exemplo, assim como a teoria da dependência surge nos anos 60, vocês vão ver que ela é muito presente na 16 Teses de Economia Política, vai aparecer, porque foi uma discussão econômica situada na realidade da periferia do capitalismo, que até hoje subalterna, vamos dizer, das faculdades de economia, Brasil afora. Poucos denunciam isso. Né? O Nildorix é um que denuncia isso, que é um economista, marxista, né, da UFSC, que também tem o Instituto de Estudos Latino-Americanos, que tem encontros, acho que é um personagem muito importante, né, do pensamento crítico brasileiro. E, como disse, também um leitor de Dussel, porque já acompanhei como aluno alguns cursos dele pelo IELA e dialoga muito bem com o Dussel, conhece a obra de Dussel, uma parte significativa dela. Mas então, vamos destacar assim, né? Saindo da proximidade agora, para a gente, por exemplo, chegando na totalidade, é importante dizer desde já que a totalidade aqui, né, nessa ideia, o Dussel vai falar da diferença do cosmos, do mundo, do sistema, os entes, as coisas, que sistemas têm subsistemas, né, a importância do cotidiano, identidade, fundamento, diferença. Aqui chama muita atenção a ideia de um sentido. E quando ele está trazendo a totalidade, é importante compreender que está trazendo isso para falar da sua superação, que é a exterioridade. Tá? Porque em todos esses momentos, proximidade, totalidade, mediação, exterioridade, quando o Dussel chega na exterioridade, vai dizer, essa é a categoria mais importante. Né? Então, da mesma maneira que marcar a ideia de uma filosofia da periferia, de diferenciar centro e periferia, é marcar a exterioridade em contraponto com a totalidade. Porque daí, aqui o que eu separei para a gente explorar um pouco mais, a totalidade aparece aqui justamente
né, para ser destruída depois, né, para ser reconstruída, enfim. A ideia de que tem um sistema, um sistema orgânico, isso é interessante quando a gente fala da importância que tem, por exemplo, a ideia dos conceitos de sistemas, do fundamento, mas ela vai aparecer aqui, sobretudo, para ser desconstruída posteriormente, né? Porque a inteligência dialética da totalidade, o Dussel vai contrapor que quando eu trago o outro, eu preciso de uma inteligência analética, que é justamente a ideia que eu preciso partir do outro, né? Então, embora exista uma totalidade dos entes com sentido, o mundo é uma totalidade instrumental e de sentido, e é interessante quantos filósofos tem sistêmicos, né? Ele vai dizer, os sistemas econômicos, políticos, sociológicos, matemáticos, psicológicos, são subsistemas de um sistema mundo, né? Enfim, e quanto a gente vai falar depois sobre a ideia do sistema mundo, o próprio Wallerstein, enfim, aqui eu separei alguns pontos já falando da totalidade, né? Ele vai dizer assim, tanto tem uma importância geopolítica, ele começou lá na história, aquela ideia de que nascer em Chiapas é diferente de Nova York, e esse trecho que eu marquei que diz assim, o onde nasci é a predeterminação de toda outra determinação. Aquele que nasceu entre os pigmeus terá o projeto de ser um grande caçador de animais. Aquele que nasceu em Nova York forjará o projeto de ser um grande banqueiro, isto é, um caçador de homens. Isso é genial. Isso é genial. Aí volta, nesse mesmo trecho, logo adiante aqui, tá? A minha aqui é página 31. Por isso, nossa filosofia da libertação fixará sua atenção no passado do mundo, na especialidade, para deitar origem, a arqueologia da nossa dependência, debilidade, sofrimento, aparente incapacidade e atraso. Aí depois algumas questões sobre fundamento, diferença, claro, aqui, compreensão e interpretação, ele vai estabelecer essa diferença, né, a compreensão como algo cotidiano da realidade, a interpretação como uma busca de sentido, a gente sabe da importância da hermenêutica, enfim, para o próprio direito. Essa passagem de um horizonte a outro, né? Vocês vão ver em muitos momentos a etimologia das palavras. Dussel vai na etimologia de uma maneira muito didática. Então, por exemplo, aqui, página 34, quando ele vai dizer que uma vida composta de momentos, que é uma vida dialética, né? Do ser humano e a sua dialética, ele vai dizer assim, se a dialética é a passagem, dia, de um horizonte ou fronteira para outro horizonte ou âmbito, logos, um mundo é compreendido constantemente como um processo dialético, uma mobilidade que continuamente está ultrapassando seus limites, ou fluindo, fugindo sem descanso. O homem diariamente incorpora entes em seu mundo, o horizonte do seu mundo se desloca para compreendê-los e abarcá-los. Da infância à velhice, o homem passa de um momento a outro, de uma experiência a outra, de uma fronteira a outra, né? Então, o movimento da totalidade é dialético, mas para o Dussel, a filosofia da libertação é mais do que isso. A analética vai ser justamente a incorporação do outro, e por isso vai ter a importância da exterioridade. Nessa ideia de mediações, a todo momento, uma categoria filosófica é o quê? Uma mediação. Né? A gente vai tentando explicar que o Dussel, a partir de categorias, fazendo, né, mediações. Isso é o trabalho do professor cotidiano. Essa importância, muitas vezes, de se ter um método. Né? É por isso que, num projeto de pesquisa, ainda vi uma professora da FGV do Rio, essa semana, num evento do Ministério Público, falando sobre policiamento de evidências. E ela disse assim, olha, enfim, era mais ou menos para mostrar que se a polícia escolher um determinado tipo de delito, fizer uma leitura geográfica e fizer grupos de controle, é possível que um policiamento de evidências ostensivo possa reduzir roubos 20% a 30% numa determinada área, não apenas deslocar isso. E ela diz, enfim, tem uma série de outras coisas que não dá para determinar, mas muitas vezes a ideia de ter um método é isso. De alguma maneira, a gente pode criticar o método que se fez, o controle, o grupo teste, o alcance, enfim, se isso vai acontecer em Niterói, no Rio de Janeiro, em Curitiba. Estava falando de algo para Curitiba, que é um projeto aqui em cima de estatísticas, mas o método vai ser fundamental, enfim, essas, né, e mediação tudo que a todo tempo vai ter na filosofia do Dussel, muitas categorias que vão permitir muitas mediações, né? Por isso que eu lembro do professor Celso, nas primeiras aulas, a ideia de categorias em Dussel. Então é difícil construir algo a partir da filosofia dusseliana que a gente não pense em categorias. É claro que de onde que vão sair as categorias, às vezes depende de, né,
Eu até hoje, Léo, eu me pergunto assim, mas de onde é que as pessoas perguntam, né? Mas de onde é que foi olhar para os zapatistas para extrair categoria dos zapatistas? E hoje eu percebo que tudo começa em Dussel mesmo, porque na política da libertação ele vai dizer Chiapas, pensava em Zapata na época da Revolução Mexicana, como se fosse, uns chamavam de neozapatismo, mas aquilo que surge em 94, aquela insurgência, é onde o Dussel toma aquilo, dá uma importância para aquilo, e eu diria até que os zapatistas, os seus comunicados, não deram importância para o Dussel, lamentavelmente. Talvez era mais um professor, citavam outros teóricos. Outros professores escreveram muito mais sobre o zapatismo até. Mas o Dussel tinha isso, né? A ideia do poder em si é sempre do povo, da política da libertação, né? E as passagens do subcomandante Marcos. Então, eu percebi que, claro, os zapatistas foi uma mediação que utilizei para, né, como alguém que se insurgia contra um lugar de muita injustiça, para pensar categorias para uma justiça de libertação. Que o mais curioso, né, e eu confesso para vocês aqui, relendo esse trecho, e só isso já deveria agradecer vocês por isso, né, porque relendo eu encontrei coisas que eu não citei na minha tese. Eu falei, nossa, mas ele está falando de uma justiça libertadora. Eu fiquei lá com a questão de Chiapas, que eu citei, porque eu estava falando dos zapatistas, mas tem aqui nessas 70 páginas muita coisa que eu não coloquei na minha tese. Eu digo assim, no fim das contas, o que um amigo, né, tive a sorte de um amigo levar a minha tese publicada, e eu já tinha conhecido o professor Dulce, mas claro, não lembrava, falou, olha, ele deve ter dito assim, esse é um amigo, já veio aqui, já visitou o senhor e tal, e ele me mandou esse livro. E aí, né, ele disse ao professor Lucas Machado, que foi, inclusive escreve, a Política da Libertação tem um tomo da crítica, que ele escreve um dos artigos lá, era muito próximo do professor Dulce, que ele disse assim, olha, então, diga para ele, né, ler a crítica da Política da Libertação, reler a tese dele e ver o que ele faria diferente. Ele nem tinha lido, mas eu diria que assim, porque uma ousadia foi, que aquelas que dá para fazer em tese mas o Dulce não. O Dúcio não propôs uma justiça e libertação. Onde é que está o direito em Dúcio? Eu tentei lá na tese dizer onde é que poderia estar o direito em Dúcio, mas assim, a preocupação com o sistema injusto está desde o começo. E claro que o direito perpetua esse sistema injusto, né? Porque aí, enfim, o direito que perpetua a forma, o capital, a mercadoria, enfim, ao invés de norma, a gente vai para uma discussão de teoria do direito, da relação social, mas eu fiquei impressionado de ver aqui que tem alguns insights aqui que para mim tinham passado despercebidos. Então, se o próprio Dussel, né, numa das palestras que está no YouTube, ele diz assim, olha, fui reler aqui, impressionante, está tudo lá mesmo. E olha o que ele diz, né, tá nesse link, depois eu passo para o senhor Leonardo, ele diz assim, eu já fiz curso de muita coisa, mas 6 aulas sobre filosofia da libertação é a primeira vez. E aí ele começa com esse livro, dizendo, olha, este pequeno librito, e tal, tá pelo Fundo de Cultura Econômica, ele diz assim, que, né, aqui, né, enfim, aí ele vai começar a desenvolver e é ele confirmando a importância que está aqui. Porque alguém poderia dizer, não, escreveu isso aqui, mudou muita coisa. Não, muita coisa já estava aqui. E é um projeto filosófico que, na verdade, vai ter diversos momentos, a ética vai predominar, vai vir a política, tinha um anúncio de uma estética, diziam que o Dussel não conhecia de Marx, ele fica os anos 80 só lendo Marx, e aí vai... Né, e de Marx ele vai tirar muita coisa, tá? Eu estou vendo aqui do nosso tempo, mas enfim, vamos avançar um pouco aqui para a gente poder, pelo menos, chegar na exterioridade, eu acho. Tá? E aí dá para dar um geral, digamos assim, e certamente a gente volta, né, no próximo encontro, a gente volta aí talvez para aprofundar aqui algumas coisas, enfim, vocês trazerem, talvez a gente invertendo um pouco, ao invés de fazer uma exposição inicial, vocês trazendo questões, né? Então, vamos falar um pouco agora, né? Acho que falei um pouco dessa ideia da mediação e tal, da exterioridade. Aqui eu notei algumas coisas. Bom, para o Dussel, além dessa ideia do outro, né, que vai ser fundamental, ele vai chegar a usar a expressão pulsão de alteridade, aqueles que têm pulsão de alteridade, né? Aqueles que querem negar a negatividade, né? Negar a negatividade ou afirmar a vida, afirmar o outro. Essa é uma outra ontologia, né? Porque a ontologia é quando aparece aqui isoladamente no sentido de crítica de algo que tem que ser superado. Aqui vai ficar muito claro, portanto, a analética não é a meramente dialética, é mais do que isso.
E ele vai dizer isso, né? No fim das contas, o que é exterioridade? Não é algo, sempre é alguém, sempre é um rosto, sempre é um sujeito concreto. Né? Afinal de contas, o ser é o fundamento de todo o sistema. O ser é o horizonte onde nasce, de onde surgem os fenômenos. Então, é além do mesmo. O outro não é o mesmo. Tá? Então, a ideia do mesmo, com a influência de a ideia do mesmo é uma ideia de totalidade. O outro é uma perspectiva de exterioridade. A ideia de incondicionalidade, aqui vai aparecer, enfim, olha, essa razão, que essa capacidade especulativa, que tem o fundamento, que tem a diferença, ele diz assim, ó, além do racional está a exterioridade do outro, né? Em certo momento vai ficar muito forte a ideia da categoria do povo. É interessante uma passagem, porque a filosofia da libertação sempre é muito acusada, né? Eu vou falar aqui, ó, o professor Leonardo estava junto comigo, a gente estava no almoço, o professor Jacinto, o professor Lênin Streck, que eu gosto muito, acho um grande jurista, enfim, um grande gremista também, como eu, claro, além de um grande jurista, mas ele não leu muita coisa, como é um heideggeriano, e o Dussel vai fazer críticas a Heidegger, e fica aquela ideia de que a filosofia da libertação é uma filosofia de padre, porque existe, claro, uma teologia da libertação, que eu não falei. Tem um contexto histórico, né? Enfim, se a gente olhar para o contexto das ditaduras, da violência na América Latina, nosso grande fantasma foram essas ditaduras, além dessa dominação europeia de Portugal e Espanha, de 1492, que das veias abertas até hoje, para lembrar também de saudoso Galiano, mas essa ideia de que seria algo para, né, que seria uma teologia, não é uma filosofia, é só uma teologia. Mas vai ter um momento que ele vai fazer, colocar conceitualmente, filosoficamente, a fé. O que nós estamos falando quando a gente fala de fé, né? Deixa eu ver se eu acho esse ponto aqui, porque é interessante, porque aí daria para fazer uma boa resposta em relação a isso. Olha só esse conceito aqui, né? Ó, diante daquilo que é a razão, que ele está contrapondo com a razão, aquilo que a razão não pode abarcar, o mistério do outro como o outro, somente a fé pode adentrar-se. Na proximidade, no face a face, alguém pode ouvir a voz do outro e acolhê-la com sagrado respeito. Eu te amo, diz a amada ao amado. O que fazer diante de tão simples e cotidiana revelação? Aqui a ideia da revelação também poderia ter esse contexto, uma palavra que aparece muitas vezes. Acredito no que diz, desconfio, pode enganar-me, pode brincar comigo, dizer que também a amo é um risco. Em tal risco posso perder a honra, a vergonha, a vida. O que eu faço? Aceitar a palavra do outro, porque ela revela sem outro motivo, senão porque ele a pronuncia, é a fé. Né? Então, fica muito claro aqui uma distinção da racionalidade e da fé, e evidentemente, claro, daquilo que se vende como racionalidade, ideologicamente, mas que é muito mais um ato de fé, por exemplo, um ato de fé achar que, né, quando o Dussel vai apresentar a democracia, diz, olha, isso aqui já estava lá nos egípcios, muito antes de achar helenocentrismo, que isso aqui começou com os gregos, isso aqui começou muito antes. Né? Então, muito antes da Espanha na conquista da América, a Espanha estava na periferia do mundo. As sociedades islâmicas, enfim, o Oriente Médio, muito mais avançado, né? Muitas coisas. O Dussel tem momentos que ele vai destacar, enfim, a questão da centralidade da China. Né? Então, digamos assim, embora alguém que inclusive escreveu seus trabalhos em cima, se a gente olhar os títulos lá do que o Dussel escreveu na sua dissertação ou no seu doutorado, isso é uma crítica que alguns tentam fazer. Não, mas ele foi, enfim, né, ele tem a biografia muito diferente, porque ao mesmo tempo que passa por diversas universidades europeias e passa, digamos assim, pela Europa, o Dussel ele vai para Israel e trabalhar na construção civil em Israel em certo momento da vida, e isto ele diz que muda a filosofia dele também. Né? Assim como, evidentemente, ser exilado, ter o escritório explodido na ditadura da Argentina e ter ido para o México. Então, esse é um capítulo à parte. Né? Mas aqui na exterioridade a gente vai ter, digamos assim, né? Quando ele abre aqui, ele vai dizer, olha, essa é a categoria mais importante. Então, a gente vai ter que fazer essa... Não, e já larga assim, abordamos aqui a categoria mais importante, enquanto tal, da filosofia da libertação. Discurso filosófico a partir da periferia. Naquele, né?
Ali vai aparecer a ideia de categorias, a ideia de um novo discurso, a ideia de ser autêntico tem que apresentar algo novo, né? Tá? E, claro, as coisas vão se acumulando. Para isso, ele preparou o terreno já. Como tem um bom método, do abstrato ao concreto, ele já preparou, ele já falou da proximidade, já falou da totalidade, já falou da mediação. Então, digamos, aqui começa o principal ponto de virada. Da mesma maneira que quando ele vai passar pela alienação, né? Então, digamos assim, ó, essa é a parte que eu mencionei antes, que assim, dá o sentido da questão, página 55. Ó. Até agora, o nosso discurso está encantado os dominadores por ser pacífico e desencantado os oprimidos por não ser conflitivo. Pedagogicamente é necessário ir da fonte aos arroios das montanhas, até que lentamente se percorram os rios torrenciais que, por fim, se precipitam no mar bravio. O discurso da filosofia da libertação só agora começará de maneira propedêutica, embora crescente, a mostrar a sua fisionomia. Né? Aí vem a ideia da crítica do fetiche, como quem diz, né? Essa coisa do ser e do não ser. Filosofia da libertação, o outro, o oprimido, o condenado, é aquele que não é. É aquele que não é. Por isso, de alguma maneira, também é aí, muito também bem orientado pelo professor Celso, quando eu fui escrever, por exemplo, uma ideia de uma justiça de libertação, a ideia foi começar teorizando sobre a injustiça, porque a gente sabe que numa realidade periférica, na nossa brasileira, a exceção é a justiça. A regra é a injustiça. Então, a justiça é o que não é o não ser. Né? Então, negar a negatividade da injustiça para ter algum sistema justo. E é interessante como nesse ponto aqui da alienação, ele vai mostrar como essa praxis, né, vamos dizer, essa praxis de libertação, a ideia da guerra, a ideia do ódio, essa filosofia europeia da ideologia das ideologias, como vai se construir a ideia de que esse outro, ele é um inimigo do sistema, porque ele denuncia o sistema, esse sistema injusto. Então, claro que ele vai ser boicotado. Quando ele vai dizer em certo momento lá, fala-se, provoca-se e rompe-se, né? Isso ele está falando de quem não é. E vai ter algo que o Dúcio vai dizer que é como se fosse a interpelação, que pode ser o aluno quando levanta, né, a mão para fazer uma pergunta na aula para interpelar o professor, porque a interpelação, a ideia de dor da vítima, daquele que está negado nas suas necessidades, vejam que em certo momento o Dúcio vai falar na ideia de dignidade, não aparece aqui a questão de direitos humanos, mas a ideia de essência, de dignidade, né, da negação do outro, dessa coisificação do outro, de como o mesmo assassina o outro a todo tempo, em certo momento ele vai dizer isso, né? E aqui uma passagem mostrando que essa conexão histórica é sempre presente. Vejam, essa é uma parte que eu destaquei aqui, né? Da crítica europeia. Essa aqui eu acho extraordinária também. Por exemplo, a página 58, 2.5.4.2, né? Vestidas com nobres virtudes nietzschianas, guerreiras, saudáveis, brancas e loiras, a Europa se lança sobre a periferia, sobre a exterioridade política, sobre as mulheres de outros homens, sobre seus filhos, sobre seus deuses. Em nome do ser, do mundo humano, da civilização, aniquila a alteridade de outros homens, de outras culturas, de outras eróticas, de outras religiões. Incorpora, assim, aqueles homens, ou de outra forma, desdobra violentamente as fronteiras do seu mundo até incluir outros povos em seu âmbito controlado. Aqui vejam, a Espanha, que desde o ano de 718 vinha estendendo sua fronteira guerreira para o sul em sua luta de reconquista contra os árabes, a partir de 1492 estende suas fronteiras até incorporar a chamada América Espanhola. A América Espanhola é um âmbito geopolítico totalizado, aniquilado em sua exterioridade, deglutido por ser antropófago em nome da civilização. Aqui vai aparecer filosofia moderna e contemporânea europeia, ideologia das ideologias. Né? Um pouco antes aqui já dessa ideia, é isso quando ele fala da mediação, um pouco antes de começar a falar da alienação. Especificamente sobre a alienação, né? Essa ideia de totalizar a exterioridade, sistematizar a alteridade, negar o outro como outro é a alienação. Aliena-se o ser do outro, ao deslocá-lo de seu próprio centro, ao fazê-lo girar em torno do centro da totalidade alheia. Como quem diz, que é isso, que é um pouco da ideia da crítica da razão acadêmica. Por exemplo, se a gente fosse aqui para a ideia do processo penal, por que por tanto tempo, tudo bem, o processo penal são os italianos, ninguém vai negar, mas na realidade da América Latina, num contexto das narcodemocracias, a questão da guerra às drogas,
que é uma das fontes, eu arrisco na minha tese, uma das fontes de injustiça para o nosso continente. Curiosamente, um continente que geopoliticamente tem na droga uma matéria-prima, enfim, um continente que países como o nosso, que tem commodities, que se tivesse a liberação teríamos outra perspectiva. Quem é que fomenta esta guerra? Quem é que vende armas? Quem é que ganha com isso? Né? Pega as cidades do sul dos Estados Unidos, o norte do México. Quer dizer, será que precisa desenhar? Será que isso não está muito claro, né? Do quão injusto é o sistema, de quão alienado a maioria das pessoas, enfim, autoridades, o próprio Estado, quão alienado um Estado possa ser. Os Estados Unidos já viu que é um negócio que seja na cannabis, enfim, eu sou a favor da liberação de todas as drogas, que sejam tratadas como um problema de saúde pública, porque como segurança pública, o fracasso é o que nós temos, é mais do mesmo, é o mesmo, é um fracasso em diversos sentidos, né? Em colocar o sistema penal, é um fracasso que não trabalha a perspectiva da educação, não promove a saúde, promove corrupção policial. Quer dizer, que é um exemplo, laboratório maior que o Rio de Janeiro, né, para isso, o laboratório brasileiro. Tá? Então, aqui teria muita coisa para falar da exterioridade, mas né, já são aqui, vai fazer quase, eu acho que eu comecei ali 7h15, vamos só mais um pouquinho, então, para a gente chegar na libertação, e aí a gente pode, né? Eu achei muito interessante, tem certo momento que eu falei, pronto, tem uma hora que sobrou para o Kant, que ele vai dizer assim, ó, um pouco antes de entrar na libertação, o bom moralista do centro, que era o Kant, né? Que é interessante, a legalidade era a concordância objetiva do ato com a lei, e sua moralidade, querer cumprir a lei por dever. Tá? Né? E, no fim das contas, o quanto que isso encoberta uma moral imperialista, porque, evidentemente, né, ou entre os imperativos, até mesmo a ideia do imperativo categórico, por exemplo. Então, essa denúncia, vejam, a todo tempo é uma denúncia da Europa, desse centro, né, da questão do genocídio indígena, da questão da escravidão, que são as grandes marcas, né, enfim, do nosso continente. E aí a gente chega na libertação. Se vocês olharem aqui, né, um dos gráficos, nesse gráfico, por exemplo, vocês vão ver que tem lá o vigente, está muito claro aquela ideia, tem um romano, né, totalidade, e o 2 que está fora aqui, como uma nova ordem. Então, isso é muito importante a gente marcar essa ideia. A ideia da libertação, veja que ele começa dizendo, é uma crítica total ao que está estabelecido. Aqui, para fazer um paralelo, né, eu gosto de dizer, eu que estou falando aqui do trabalho, agora o nosso expediente mudou aqui, mas eu falei, não tem problema, porque a partir o expediente das 12 às 19, né? Enfim, tem eleitoral aqui para fazer, o expediente vai para além. Depois que terminar aqui, eu vou continuar aqui mais um tempo. Mas, por que eu falei isso agora? Ah, lembrei. Querem coisa mais morta? Eu gosto de dar um exemplo assim. Né? Quando eu li isso aqui, eu falei, pronto, isso aqui é bom para fazer uma crítica. Qual a justificativa para o Ministério Público, que é parte no processo criminal, dar um parecer em processos que ele já é o autor? Né? Isso é uma inconstitucionalidade absurda, isso é uma quebra de isonomia. Até hoje a gente tem essa tradição, desembargador abrindo, o Ministério Público dando parecer, e a defesa às vezes sequer pedindo para falar depois do parecer. O parecer que ou é o papagaio do que o promotor já falou, e ele não é parecer, ele tem nome, mas não tem nada de imparcial, porque ele está ratificando uma postura, digamos, uma pretensão acusatória ou condenatória, ou ele é algo totalmente dispensável, porque né? Porque ele é o contrário do que se sustentou ali. Então, é algo sem sentido. Quando eu li esse trecho aqui, que ele diz assim, a libertação não é uma ação fenomênica intrasistêmica, é uma prática, subverte a ordem fenomenológica e transpassa uma transcendência metafísica, a crítica total ao estabelecido, fixo, normalizado, cristalizado e morto. Né? Que é isso que eu digo assim, ó, tem nenhuma vida mais poderia ter o Ministério Público em segundo grau. Vejam, o Ministério Público que tem que cuidar das ações penais originárias. Aqui no Paraná, o setor de prefeitos tem mais de 100 procuradores, tem um procurador no setor de prefeitos, mas tem 50 dando pareceres em habeas corpus.
Tem processos criminais que o Ministério Público já é o autor, isso é uma coisa absurda, isso o Brasil inteiro. E o Conselho Nacional do Ministério Público fez uma recomendação que até hoje a maioria não cumpre. Então, assim, isso só para mostrar, claro, como que um pequeno exemplo de como a gente pode, né, em certo momento, claro, ao final aqui, a gente poderia teorizar sobre a questão dos condenados da terra, das vítimas, do sistema penal, do encarceramento em massa, enfim, né, da ideia de das ilegalidades subversivas que são necessárias, porque a ideia de uma previsão de uma prisão por ordem pública, a gente poderia dizer que é um fundamento legal de um código velho de 41, que a gente espera até hoje um novo código, mas como aceitar que isso tenha fundamento cautelar a partir de uma ordem constitucional, a partir da ideia de que tem que ter uma cautelaridade, que não se faz segurança pública pelo processo. Então, certamente, esse era um conceito, uma ideia que se falava muito da filosofia do Foucault, né? Mas eu digo, Dussel, a filosofia da libertação é uma grande caixa de ferramentas para o processo penal, poderia ser para o direito administrativo, né? Enfim, e ainda acho que isso que é muito legal, o que a gente possa estar fazendo aqui independente, né? Assim como, e aí o mérito para o senhor Leonardo, claro, e eu agradeço mais uma vez a possibilidade de a gente dialogar sobre isso e da gente fazer esses encontros, porque da mesma maneira que para o professor Jacinto foi importante, se o professor Jacinto Dussel foi muito importante e é até hoje, porque o professor Jacinto, enfim, é um processo penal com muita filosofia, né? Certamente não precisaria dar melhor exemplo de que importa para o processo penal a ideia, uma ideia de libertação, de superação de vigente. Aqui, o que não falta são vítimas e, mesmo que importante, a gente separar, inclusive no agir cotidiano, e o Dussel vai fazer uma distinção muito clara, já de largada, aqui que ele vai dizer, olha, o projeto vigente, eu não vou dizer que as pessoas não tenham consciência moral. Eles até têm, muitos estão alienados. Vamos dizer assim, ele dá o exemplo lá de um administrador, ele diz, um administrador vende os produtos mais caros possível para dar os maiores ganhos para a empresa. Se ele não roubar nada da empresa, essa é uma consciência moral. Mas ele vai dizer assim, mas consciência ética é muito mais do que isso. Consciência ética é escutar a voz do outro. Né? Ele diz, é uma palavra transontológica que vai para muito além do sistema vigente. E aí vai aparecer lá, o outro como outro na justiça. O respeito é a atitude metafísica, um ponto de partida da atividade na justiça. Né? Então ele diz assim, mas não é um respeito à lei universal ou o sistema, não. É o respeito por alguém, pela liberdade do outro, porque o outro é o único realmente sagrado e digno de respeito sem limite. O respeito é silêncio, mas não silêncio daquele que nada tem a dizer, e sim daquele que tem que escutar tudo, porque nada sabe do outro como o outro. Né? Então, imaginem a gente aqui, quando olha a clientela do próprio sistema penal, a gente poderia falar do interrogatório, poderia ser a situação bizarra, o Leonardo sabe, o professor Leonardo sabe que isso, para mim, a cada plantão é um sofrimento, eu não sei como é que é aí no Rio de Janeiro, mas depois vocês me encontram, assim, eu vou falar aqui do Paraná, eu tenho uma atribuição criminal, tenho uma promotoria que tem os crimes, aqueles crimes que a gente raramente consegue denunciar, que a polícia que é 0,000 alguma coisa por cento, que hoje eu tenho atribuição criminal nos crimes contra a administração pública. Trabalho com uma delegacia especializada de combate à corrupção, tenho 12 anos de titular da mesma promotoria. Sabem quantas denúncias eu consegui oferecer com as investigações da delegacia especializada? Desde 2012, aqui a gente está em 2024, nenhuma. Nenhuma. Ah, mas o Ministério Público tem poder investigatório. É verdade. O GAECO fez talvez umas 4 ou 5, eu devo ter conseguido fazer 4 ou 5, porque tem poder investigatório, mas não tem estrutura de investigação, não tem um agente para fazer trabalho de campo. Então, e essa investigação às vezes, para investigar a própria polícia limitada, subsidiária. Né? Mas essa ideia da responsabilidade pelo outro, né? Enfim, esse outro aqui, do sistema penal, é muito claro, nós sabemos qual é. Quem que está lá nos presídios, no estado de coisa inconstitucional, não é o outro do colarinho branco aqui. Isso é interessante também dizer, que o Dussel, quando vai falar das 20 teses de política, ele vai dizer a corrupção do político é um problema, porque corromper o político corrompe a democracia, então é um discurso qualificado, até para quem quer falar, por exemplo, assim, não, ele vai colocar na ordem vigente, a corrupção do político é um problema, aquele que exerce o poder um poder
que deveria ser obediente ao interesse da maioria. Se ele não é obediente ao interesse da maioria, é um poder fetichizado, não é um poder obediente, um poder obediencial. Então ele vai trazer uma nova conceituação de poder, mas isso é uma coisa lá para a gente discutir daí na política. Aqui a gente tem algumas entradas importantes, né? Mas, enfim, eu acho que desta parte aqui, a ideia de crítica total é o que eu separei, e sempre pensar que essa ideia, né? Por exemplo, a de se escutar tudo, silêncio, aqui seria que silêncio é hora de se escutar tudo, porque nada se sabe do outro como o outro. Eu diria que essa, né? Até hoje, se a gente fosse ver, se tivesse um mínimo de alteridade, se a gente estivesse olhando o réu como outro, não é só dar as garantias que ele tem como outro, é perceber, e aí eu vou falar dos flagrantes, que eu esqueci. Então, assim, eu pego os flagrantes quando eu estou de plantão, às vezes 3, 4 plantões por ano, eu peço relaxamento em 100% dos flagrantes. Por quê? Porque tem coisas básicas. Aqui no Paraná é assim, tem uma fórmula genérica da fundada suspeita. E por que resultou da fundada suspeita? Gente, a prisão em flagrante é uma prisão, é um ato administrativo que cerceia a liberdade. É verdade. Ele vai ter que ser validado, ele tem que ser controlado por isso. Então, tem flagrante que o delegado não esclarece o direito ao silêncio, flagrante que se viola, evidentemente, o direito à não autoincriminação, porque uma pessoa que faz um bafômetro sem ser alertada, que não está obrigada a fazer o bafômetro, aquilo não pode valer, aquilo não pode ser validado. Flagrante que ele no final do interrogatório, dizem que ele pode comunicar a família ou advogado, tem que comunicar previamente, porque a ideia é que ele possa exercer o direito de estar com o advogado no interrogatório. Se a defensoria não tem plantão, mas se ele quiser chamar um advogado, deveria ter um advogado de plantão lá. Se ele quer avisar a família, não adianta dizer depois. Então, assim, aqui, sistematicamente, os delegados sequer indicam o inciso do artigo 302 que define a prisão em flagrante, se é o 1, se é o 2, se é o 3, se é o 4, e assim, ó, 302 incisos. Os juízes homologam, eles convalidam como se ele fosse o autor do flagrante. O que eu percebo? Uma coisa absurda é não entender o trabalho do outro. Ora, quem faz o flagrante é o delegado, o flagrante é validado porque ele preenche os requisitos formais e materiais ou ele não preenche. Eu não posso olhar, mas aqui eu estou vendo que a situação é de flagrante, eu às vezes te digo, podia até ser, mas eu não posso validar, foi mal feito, tem que ser relaxado, é ilegal. Mas aí entra uma questão de poder. Então, promotores que se manifestam, ou promotoras, como se pudessem convalidar o ato do delegado. O delegado não indicou, mas é o inciso 2. Ou então, pior, o juiz faz isso e valida. Né? Eu tenho alguns casos aqui, comecei, Léo, a fazer habeas corpus. Esse meu último plantão, essa semana não deu, mas estou com vários minutos aqui de habeas corpus, depois do plantão, para levar pelo menos a discussão para o tribunal, para dizer, olha, e não me venha com essa que perdeu o objeto aqui, porque não perdeu o objeto. O flagrante é legal ou é ilegal? Se ele é ilegal, vai ter que dizer, não é, já está em liberdade, não vamos discutir, não. Ele vai ser uma prisão atual e visível, ele vai ser um elemento de convicção que vai estar ali no processo. Mas isso é algo, tá? Esse é um tema fértil para se escrever, pessoal. Tá? Se a gente pegar hoje mesmo a boa doutrina, eu tenho cobrado do Auri, nosso grande processualista, que é um amigo, que precisa de um livro de peso, dizendo algumas coisas do flagrante. Eu sei que a alta advocacia não faz flagrante, porque quem vai preso em flagrante é gente da periferia, não são os criminosos econômicos, assassinos econômicos, né? Os que lavam dinheiro, os que praticam peculato, enfim, tá? Enfim, esses crimes de administração pública, crimes de licitação. E aí a gente tem um grande buraco aqui, que se teoriza muito pouco sobre isso. Tá? Enfim, ao final, eu queria destacar aqui, já aí deu tempo, né? Deu 1 hora, o tempo passou um pouco, mas a gente combinou mais ou menos até às 8h30, e a gente vai poder continuar um encontro no mês que vem, mas eu queria destacar para vocês os 2 últimos parágrafos aqui, página 72, que vão ser autoexplicativos, né, e muito fortes. Então, assim, o projeto de libertação, fundamento ou ser da ordem futura e nova, não é o prolongamento do sistema unívoco, mas recriação a partir da provocação ou revelação real da exterioridade do outro. Dialético. Portanto, análogo. Aquilo que mobiliza o processo. Tal processo é crítica real do sistema, é ruptura, é destruição. A bondade expõe-se destotalizando o sistema ou aniquilando as fronteiras repressivas. E aí aquela que eu já li antes, mas que eu quero terminar com ela aqui.
Dessa forma, o ato libertador ou a bondade gratuita, visto que está além do interesse intrassistemático, é e não pode não ser ilegal. Ele é e não pode não ser ilegal contra as leis vigentes, que por serem as vigentes de uma ordem antiga, justa, porém agora opressora, são injustas. É inevitável posição da libertação, a ilegalidade subversiva. Então, o Duce tinha uma expressão que era: isso dá que pensar, isso dá o que pensar para o próprio direito, para o processo penal, enfim, né? Então, pessoal, essas seriam alguns comentários, né? E aí devolvo a palavra para o professor Leonardo, tá? Dizendo mais uma vez que é um prazer estar aqui com vocês, né? Muito, muito grato. No que depender de mim, vamos fazer esses encontros até quando vocês aguentarem e vamos descobrir muitas coisas juntos nessa ideia de que o aprendizado é sempre um caminho de reciprocidade, e da mesma maneira que sou muito grato ao professor Jacinto, ao professor Celso, e hoje estou aqui falando de Duce para vocês. Vejam, não tem tanto tempo assim, né? Vocês podem estar numa condição muito melhor em não pouco tempo, tá? Se realmente abraçarem um filósofo que agora, mais do que nunca, né? Embora não mais fisicamente entre nós, tem obra aqui para muito tempo, né? Tem lenha para queimar aqui por muitos anos, e que bom que esse grupo de estudos e que o interesse aqui de vocês, a presença de vocês, que eu agradeço, eu acho que é uma oportunidade para isso. Tá? Professor Leonardo, a palavra está devolvida. Bom, isso aí mostra que a pessoa não precisa ser só amiga, né? Ela tem um problema, que ela precisa ser amiga e ser boa o suficiente para falar aí. Então, isso é que a gente brinca, né? Que a gente chama os amigos, mas é porque parece que para virar amigo tem que ter uns pré-requisitos, né? Não raro a gente tem uns amigos fascistas que a gente guarda lá atrás, não deixa ninguém ver. Mas a gente não quer ser uns amigos de infância, assim, a gente olha e fala assim, cara, como é que a gente não sabia? Então essas coisas ficaram mais polarizadas agora, mas antes a gente aceitava até mais. Hoje em dia eu vejo uns que... Mas a questão básica é, eu acho que com a fala do Berclay dá para a gente começar a dar uma estrutura de perceber. Eu sempre vi muita gente, Berclay, falando, querendo falar dos fundamentos do Jacinto. Um dia eu até paro para te ligar e a gente conversar sobre isso. Eu ficava engraçado, que eu acho que assim, eu já vi pessoas falando que o fundamento tem pessoa que não sabe absolutamente nada do que o Jacinto está dizendo sobre os fundamentos. Aí, tipo, eu já vi isso e o Jacinto assistindo, eu disse, meu Deus, tipo, se apropriam do termo e eu não me arrisco a falar dos fundamentos. Vou pegar meus alunos, eu nunca falei para os alunos os fundamentos que você espera, que precisa de muita densidade, não é? Só eu acompanhei o Jacinto ali 4 anos, eu assisti às aulas do mestrado, da graduação dele, eu fui estagiário docente do Jacinto, eu fui bolsista, né, no doutorado, e eu não me arrisco em dizer agora, gente que mal estudou direito comparado, quer aplicar coisa lá de um sistema, sei lá, espanhol aqui, falando, e eu falei assim, eu na mesa, o Jacinto, eu disse, meu Deus, mas que loucura. E aí, mal sabe que a base está na filosofia. Então, uma das coisas que a gente olha para isso. Veja que essa discussão, só pegando do final para passar a bola para os alunos, essa discussão do flagrante, talvez não diretamente, mas tem um artigo meu com Vinícius Monteiro de Barros, Vinícius Diniz Monteiro de Barros, que eu falo que a Defensoria Pública tem que estar presente nas delegacias, né? E tem que obrigar os delegados a fazer os atos investigativos que a defensoria mandar, no sentido de que ela poder ter a mesma participação no inquérito como o Ministério Público tem. É isso que manda o artigo 134, se não me engano, que é o 134, que é o da Defensoria Pública. Se você olhar, ele fala que é em todas as instâncias. Então, veja que na estrutura, e o que eu acho que é genial, pelo menos a parte que eu entendi de Dussel, é que essa estrutura de anadialética, a estrutura de identificar a exterioridade, a estrutura de olhar que tem pessoas que não fazem parte da totalidade, negar a estrutura da totalidade, colocar para fora para a gente poder fazer essa análise, faz com que a gente tenha a capacidade de identificar esses indivíduos, e isso vai estar sempre presente no processo penal. São essas pessoas que não têm direito a uma defesa, a um aviso de Miranda lá, que são presos em flagrante, porque às vezes a advocacia, eu quando advogava, eu agora tenho
pago a OAB, mas não advogo, porque eu sou professor DE, mas às vezes a gente era contatado, ele contava no momento, mas aquele momento já passou muita coisa, né? Então, é a grande questão, que por isso que tem que estar a Defensoria Pública quase que chegando na hora na interceptação ali do flagrância e tal, para poder justamente permitir. Enfim, acho que daí a gente começa a ver e a desenhar muita coisa para o processo penal. Vou passar a bola para os meus alunos, que eu acho que eu quero ouvir.